Oi, gente, tudo bom? Então, eu vou tentar, mostrar para vocês o funcionamento básico, de um circuito que ele é misto. Eu já desenhei aqui para ficar mais fácil, tá? Num experimento, um circuitozinho mesmo feito, bem feinho, mas que dá para conseguir mostrar para vocês o que acontece, tá? Então, aqui, ó, eu tenho esse circuito, tá? Bom, eu tenho duas chaves aqui, Eu tenho uma lâmpada, duas lâmpadas, três, quatro. Tenho 4 lâmpadas. E aí vocês estão percebendo que a minha fonte, ela tá saindo daqui, ó, Então aqui tá a minha fonte, A minha bateria, no caso, que esse caso aqui não é a bateria, É a minha tensão aqui de casa, tá? 220 volts. E aí aqui eu tenho 4 lâmpadas iguais, ou seja, tem mesma resistência, tá? Bom, então a minha fonte está aqui, então a corrente está saindo daqui. Certo? Ela sai daqui, E aí ela vai passar por aqui, tá? Primeiro, Bom, aí a gente tem que saber se esse circuito aqui ele está aberto ou ele está fechado. Se eu fizer isso aqui, ó, essa lâmpada apaga e essa fica mais forte, Então, o que aconteceu aqui? Eu fechei o circuito aqui, por quê? Quando eu fecho o circuito aqui, agora ele está aberto. Quando eu fecho o circuito aqui, significa que aqui, a corrente vai sair daqui. Quando ela chegar nesse ponto aqui, ela, teoricamente, ela ia se dividir, Mas, como aqui está fechado e não tem resistência, porque o interruptor ele não tem resistência, ele é só uma chave, A corrente, ela é que nem a gente, tá? Ela prefere passar por onde não tem resistência, Então, quando a gente está no trânsito, por exemplo, a gente não vai passar por algum local que tem resistência, Então, se tiver um trânsito muito longo, por exemplo, numa via e numa outra via não tiver trânsito nenhum, eu vou por onde? Eu vou por onde não tem trânsito. Então, o trânsito seria a nossa resistência, tá? Então, aqui, ó, a gente fala que fechou um curto-circuito nessa resistência. Ou seja, essa lâmpada aqui ela é uma resistência, Então, se não está acendendo ela, significa que a corrente passou toda por aqui. Porque o que faz acender uma lâmpada, é a corrente elétrica, tá? Então, não está passando corrente elétrica aqui, só está passando aqui embaixo. Então, aqui o circuito está fechado. Fechado significa que eu consegui fechar a pontezinha e a corrente consegue passar. Quando eu faço isso aqui, eu vou abrir essa chave, eu abro o circuito. Então, eu abro a ponte, Então, a corrente não consegue atravessar essa ponte, portanto, ela é obrigada a vir por aqui e passa por essa resistência e acende a lâmpada. Então, a corrente está passando por aqui, certo? Então, tá. Vou manter aqui a chave aberta, Aí, agora vocês percebem bem, ó, que essas 3 lâmpadas, elas estão com um brilho igual, tá? Elas estão com o mesmo brilho. Significa que a corrente está passando por elas igualmente, E a tensão que está sendo dividida aqui também é a mesma, tá? Então, a tensão também é a mesma, que tem aquela queda de tensão. Lembra que eu falei para vocês? Então, quando esses 3 aqui estão em série, Eles estão em série, tem a queda de tensão, tá? Vai ser passado por aqui, essa 220 volts, vai acontecer uma queda de tensão aqui devido a essa resistência, Vai acontecer a mesma queda aqui, porque a resistência é a mesma, e aqui também, porque a resistência é a mesma, Quando eu faço isso aqui, ó, o que acontece? Vocês não estão percebendo aí, ó, mas ela ligou, ó, percebem? As duas ligaram, Por que ficou mais fraquinho, bem mais fraquinho? Por quê? E essas duas aqui ficaram mais fortes do que antes, ó, percebem? Tá? Então, quando eu mexo com esse interruptor aqui, o que eu fiz agora, A corrente está passando aqui,
Quando chegar nesse ponto aqui, essas duas lâmpadas estão acesas, ó, elas estão, né, acesas. Olha o filamento lá, ó, tá aceso. Então tem corrente passando. Então, eu fechei o circuito aqui. Então a corrente que estava vindo aqui se dividiu, ó, ela se dividiu. E ela se dividiu igualmente. Por quê? Porque essas duas resistências são iguais. Ela só vai se dividir igualmente porque as duas resistências são iguais, tá? E aí o brilho fica o mesmo. Significa o quê? Que passou a mesma quantidade de corrente nas duas, tá? E essas daqui ficaram mais fortes. Por que elas ficaram mais fortes, né? Porque ela não está tendo queda de tensão aqui, ó, porque agora esses dois aqui estão em paralelo. E quando eu tenho resistor em paralelo, né, a tensão entre os resistores, nos dois resistores, é a mesma. Não tem queda de tensão aqui nesses dois resistores, tá? Então, aqui ficou mais forte, porque tá passando a corrente toda por aqui, né? E aqui tá passando pouquinha corrente, porque teve que se dividir. Quando eu abrir aqui, vai diminuir. Por quê? Porque agora eu não tenho mais resistor em paralelo, eu só tenho resistor em série, que são essas três aqui. Quando eu fecho aqui, eu tenho resistor em série, que são esses dois, e em paralelo, que é aqui, né? E quando eu faço isso aqui, olha essa do meio como que ficou bem forte. Por quê? Porque não tá passando corrente aqui, então não tá tendo queda de tensão aqui mais. Agora só toda a tensão tá vindo pra cá, né? E pra cá. E essas aqui ficaram um pouquinho melhor, ó. Por quê? Porque eu não tenho a queda de tensão que eu tinha antes aqui, tá? Então agora eu vou pro quadro, né, para explicar o que acontece, né, agora no meu desenho. Por quê? Porque agora vocês têm que saber transpor o que a gente viu na prática no desenho, né? Então, o que aconteceu aqui, ó? Aqui eu tinha a minha tensão, lembram que estava desse lado? Então, aqui eu tenho a minha tensão U, tá? O positivo, negativo, lembra, a corrente sai do positivo. Então, aqui eu tenho o meu I total. Então, a corrente total que está saindo daqui, né? Quando chegava nesse ponto aqui, ó, quando a minha L1, a minha lâmpada estava acesa, né? Significa que essa chave, que era o que eu estava mexendo ali, estava aberta. E aí essa lâmpada aqui acende, né? Por quê? Porque a corrente não tem como passar por aqui porque está aberto, ó, tá? Aí quando eu fechava isso aqui, né? Quando eu fechava aqui, tá? Aí eu fazia um curto-circuito, né? E como aqui tem resistência, que a lâmpada tem resistência, né? A corrente, ela não quer perder energia passando por essa resistência. Então, a corrente vem toda por aqui. Então, a corrente passa por aqui, não passa por aqui. Então, não acende a luz 1, certo? Bom, quando ela chega aqui, tá? Então, vamos supor agora que essa está aberta, né? Então, aqui eu tenho a lâmpada acesa, tá? A corrente vai vir pra cá, tá tudo em série, se isso aqui estiver aberto, né? Então, se isso aqui estiver aberto, essa lâmpada está fechada. Aqui L3, aqui L4, né? Então, a L4 tá sem brilho, não tá acesa. Por quê? Porque isso aqui tá aberto. Então, não tem como passar corrente pra cá. Como que os elétrons vão pular isso aqui? Não tem como, tá? Imagina sempre isso, né? Os elétrons andando ali e tal. Bom, aí, essa lâmpada e essa lâmpada, elas acendem, né? Aí a corrente vem pra cá, não vai passar por aqui, porque isso aqui tá aberto, né? E fecha o meu circuito. Então, 3 resistores em série, a
mesma corrente, que é a corrente total, vai passar nos 3 resistores, né? E aí o brilho ficava o mesmo e diminuía o brilho um pouquinho, lembram? Então, por quê? Porque tinha uma queda de tensão nas 3, igualmente. É igual somente porque as minhas resistências são iguais, tá? E aí eu tinha aqui o 1, que é a minha tensão no 1, a minha tensão no 2 e a minha tensão na lâmpada 3, que é o que vai ter de queda, né? Significa o quê? Significa que se eu somar a tensão em 1, a tensão em 2 e a tensão em 3, tem que dar a tensão total, certo? Então, se eu somar tudo, tem que voltar a tensão total, tá? Supondo, lógico, né, que o fio, ele não tem resistência, ele é perfeito e também não tem resistência na minha fonte, tá? Isso é um gerador ideal, que a gente chama, né? Não acontece isso, a gente vai ver já o gerador real depois, tá? Mas no ideal é isso, é assim que funciona. Soma as 3, vai ter que dar a tensão total, certo? Bom, e aí eu tenho o quê? Então vamos tirar esse 1 daqui, esse 2 e esse 3, né? E as lâmpadas aqui também. Essa lâmpada aqui sempre vai acender, né, gente? Essa lâmpada aqui, ela tá acesa sempre, né? A do meio, tá? Então agora vamos fechar esse circuito aqui. Quando eu fecho esse circuito, eu vou ter 2 lâmpadas em paralelo. Por quê? Porque quando a corrente chegar nesse ponto, né, ela vai ter que se dividir. Ela não tem por onde passar que nem tinha aqui antes, que não tinha resistor nenhum, né? Nos 2 ela tem resistor. E os 2 resistores são iguais. Então, ela vai se dividir igualmente. Portanto, quando a corrente chega aqui, né, vem o I3 para cá e vem o I4 para cá, né? E nesse caso, as correntes são iguais somente porque os meus resistores são iguais, tá? E aí, as 2 lâmpadas acendem, né? E no resistor em paralelo, tá? A minha tensão é a mesma, tá? Então aqui, ó, eu não vou ter queda de tensão nessas 2 lâmpadas. A minha tensão aqui é a mesma, ok? Então é isso que acontece, tá? E essa lâmpada aqui, ela ficava com um brilho tão bem forte na última vez que eu fiz, lembram? Por quê? Porque esse estava fechado, né? Então aqui não passava corrente, só passava corrente aqui, não tinha resistor nenhum, então não tinha queda de tensão nenhum. E essas 2, essa daqui estava fechada também, né? Então esse brilho aqui era o brilho exatamente de quem? Da minha corrente total, né? Então esse brilho daqui era o brilho correspondente à corrente total que estava no meu circuito, certo? Bom, eu espero que esteja, vocês entenderam, né, como que faz, tá? Eu fiz o desenho antes para poder agilizar o processo e o vídeo não ficar tão longo, né? Mas qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo, tá? E precisa fazer o desenho. Se não fizer o desenho, sem chance de resolver qualquer exercício, tá bom?